Nos salões sagrados de um tribunal real, o silêncio se transformou em caos em questão de segundos. Um homem desmaiou, bem diante de testemunhas atônitas. Mas não era um homem qualquer. Era o filho da rainha Camila. E o motivo? Um teste de DNA. Não qualquer resultado, mas um que ameaça reescrever a história da realeza. Fique por aqui, porque o que aconteceu por trás daquelas paredes forradas de veludo pode mudar tudo o que pensávamos saber sobre a família mais reservada da Grã-Bretanha. Um teste inocente torna-se um terremoto real. O que começou como uma curiosidade leve e inofensiva acabou se transformando em uma descoberta capaz de abalar uma das instituições mais antigas e rigidamente protegidas do mundo. Tom Parker Bowles, conhecido por muitos como um celebrado escritor gastronômico e crítico culinário britânico, jamais imaginou que um simples cotonete de saliva revelaria um segredo escondido por mais de meio século. Um segredo que não apenas redefiniria sua própria vida, mas também colocaria em xeque a credibilidade da própria monarquia. Tom, o único filho da rainha Camila, sempre carregou consigo a tranquila confiança de quem entendia perfeitamente seu lugar na teia aristocrática britânica. Em entrevistas, frequentemente expressava orgulho por sua herança, fazia piadas sobre seu paladar refinado e, de vez em quando, mencionava as gerações de linhagem nobre das quais supostamente descendia. Sua identidade, embora construída por seus próprios méritos, era sustentada pela convicção de que o Major Bruce Shand, falecido marido de Camila, era seu pai biológico. Essa suposição, no entanto, revelou-se uma ilusão cuidadosamente mantida. Como muitos outros, Tom fez um teste de DNA por ancestralidade, sem imaginar qualquer polêmica. Era apenas curiosidade, talvez uma esperança de encontrar um conde francês distante ou um toque inesperado de sangue escocês. O que recebeu em troca foi silêncio, seguido de caos. O relatório não continha apenas marcadores genéticos surpreendentes. Ele revelava uma completa incompatibilidade genética entre Tom e o homem que o criou. Bruce Shand, oficial condecorado, figura pública, marido devoto, não era, segundo a ciência, seu pai biológico. Tom não quis acreditar no início. Empresas de teste de DNA podem errar, pensou. Então fez um segundo teste. E um terceiro. Todos confirmaram o impossível. No centro de sua identidade havia uma mentira. E essa mentira, uma vez revelada, não podia ser desfeita. Não se tratava de uma falha genealógica distante. Não era uma questão de descobrir se sua trisavó era galesa ou córnica. Tratava-se do homem que ele chamava de pai. O homem cujo sobrenome ele carregava. O homem cuja memória estava entrelaçada ao seu senso de identidade. Descobrir, de repente, que a biologia contava outra história não foi apenas chocante. Foi desorientador, desestabilizador e profundamente emocional. Porque Tom Parker Bowles não é um homem qualquer. Ele é o filho da rainha. E se sua paternidade está em questão, perguntas inevitavelmente surgem. Quem era seu verdadeiro pai? Camila sabia? Outras pessoas sabiam? E o que isso significava para a narrativa real que foi apresentada ao público durante décadas? O que começou com um cotonete movido pela curiosidade transformou-se no detonador de uma crise real. Uma que desencadearia reações em cadeia muito além da dor pessoal de Tom. Ela daria início a confrontos, tempestades midiáticas e, eventualmente, um drama judicial que colocaria a própria monarquia sob escrutínio. E tudo começou com um homem, um teste, e uma verdade para a qual ninguém estava preparado. Enfrentando a verdade. Tom Parker Bowles não correu para a imprensa com sua descoberta. Apesar do peso emocional dos resultados do teste de DNA, ele escolheu, a princípio, a discrição em vez da exposição. Não houve tweets enigmáticos,
nem declarações cuidadosamente elaboradas por assessores. Em vez disso, ele marcou algo muito mais difícil: uma reunião privada com sua mãe, a rainha Camila, em Clarence House. Era um encontro que deveria trazer clareza, talvez até encerramento, mas em vez de uma reconciliação calma, transformou-se em confronto. Segundo fontes próximas ao palácio, o que se desenrolou por trás daquelas paredes históricas passou longe de ser contido. Vozes exaltadas puderam ser ouvidas mesmo com as portas fechadas, e membros da equipe que estavam nas proximidades teriam captado fragmentos do diálogo, palavras cortantes como traição, mentiu para mim e minha vida inteira. Para Tom, não se tratava apenas de uma questão biológica. Era um acerto de contas pessoal que vinha sendo gestado há décadas. Uma vida inteira de suposições, confiança e identidade havia sido abruptamente virada do avesso por um fio de DNA. Não apenas naquela sala, mas no relacionamento entre mãe e filho. Aquele momento marcou uma mudança irreversível. Nos dias e semanas que se seguiram, Tom rompeu toda comunicação com a rainha Camila. Ele passou a se ausentar dos compromissos públicos da família. Seu nome foi removido das listas de convidados. Não houve mensagens, nem pedidos de desculpas, nem mesmo gestos cerimoniais que indicassem qualquer chance de reconciliação à vista. Onde antes havia unidade familiar, ainda que formal, agora parecia haver um muro, construído de forma silenciosa, porém definitiva. Por um tempo, o palácio conseguiu conter a história. Rumores circulavam nos círculos da elite, mas nada concreto chegava à imprensa. Tom foi discretamente convocado a depor em uma audiência judicial privada, fechada ao público, mas ligada a questões sensíveis envolvendo os arquivos reais e possíveis implicações sucessórias. Embora o teor da audiência permaneça em sigilo, diversos informantes confirmam que ela envolvia documentos relacionados à sua paternidade e aos segredos mantidos por décadas nos registros da família real. Tom chegou com uma postura sombria e contida. Estava acompanhado de advogados e evitava contato visual com os presentes. Mas tudo mudou quando o escrivão do tribunal colocou sobre a mesa um conjunto de documentos, relatórios de DNA lacrados, declarações juramentadas de profissionais médicos e gráficos genealógicos que expunham sem rodeios a verdade. À medida que o juiz lia os arquivos, algo dentro de Tom se rompeu. Ele se levantou, visivelmente trêmulo, e então desabou no chão da sala do tribunal. Seguranças correram até ele. A sessão foi imediatamente suspensa. Tom recobrou a consciência minutos depois, mas o simbolismo daquele momento era indelével. Um filho levado literalmente aos joelhos, não por vergonha pública ou escândalo político, mas pelo peso insuportável de uma verdade pessoal. O que poderia ter sido uma jornada silenciosa e íntima em busca de compreensão acabou transbordando para o domínio do escrutínio público e da história real. O drama já não estava mais confinado a conversas sussurradas em salões elegantes. Ele havia entrado para os registros oficiais, deixando a monarquia e uma relação entre mãe e filho para sempre transformadas. Quem é o verdadeiro pai? Essa é a pergunta que ecoa pelos corredores do Palácio de Buckingham e domina as manchetes dos principais veículos de comunicação do mundo. Se o Major Bruce Shand não era o pai biológico de Tom Parker Bowles, então quem era? A resposta, embora oficialmente ainda envolta em silêncio, pode estar nos sussurros de décadas passadas. Sussurros que agora retornam com uma clareza inquietante. Antes de ser rainha, Camila era uma jovem navegando pelas complexidades da aristocracia britânica. Ela cresceu em círculos sociais de elite, onde a discrição era a regra e as aparências, tudo. Dentro desses círculos privilegiados, circulava o rumor de que ela teria vivido um envolvimento breve, mas íntimo, com um homem cuja identidade nunca foi confirmada, mas cujo status era inconfundível. Ele não era apenas de linhagem nobre. Ele tinha laços,
por sangue e poder, com a própria família real. Agora, diversas fontes independentes, incluindo especialistas com acesso a pesquisas genealógicas reais e arquivos históricos, sugerem que o verdadeiro pai biológico de Tom pode ter sido um aristocrata de alto escalão com conexões diretas com a realeza. Um homem cuja árvore genealógica se entrelaça com os ramos dos Windsor, talvez de forma distante, talvez de forma próxima, mas o suficiente para importar. E é aí que as apostas se tornam altíssimas. Já não se trata de uma simples verdade familiar. Trata-se de uma possível rachadura constitucional, algo que lança dúvidas sobre decisões históricas da monarquia e suas dinâmicas internas. Se Tom descende de fato de uma figura enraizada na linhagem real, então sua existência adquire uma dimensão que vai muito além da identidade pessoal. Ela se torna dinástica. Pense no que essa revelação transforma. A ascensão de Camila, de figura polêmica à rainha consorte, foi uma das transições mais polarizadoras da história moderna da realeza. Seu relacionamento com o príncipe Charles, ainda nos primeiros anos, foi duramente criticado pela opinião pública e pela imprensa. Ela foi vilanizada pelos tabloides, julgada por seu passado e, de forma notória, culpada pelo colapso do casamento entre Charles e Diana. E ainda assim, Charles permaneceu leal, inabalavelmente. Durante anos, essa lealdade foi atribuída ao amor. A um grande amor que sobreviveu à reprovação pública e à culpa privada. Mas agora, alguns historiadores da realeza estão revendo essa narrativa sob uma nova ótica. E se Charles sempre soube? Se ele já estava ciente de uma conexão real escondida no passado de Camila? Então sua insistência em legitimar esse relacionamento ganha outro significado. Não teria sido apenas sobre romance. Teria sido sobre linhagem, sobre restaurar ou proteger uma linha de sangue que o público jamais soube que existia. Isso também poderia explicar a forte resistência dentro da própria família. A rainha-mãe, por exemplo, teria mantido uma profunda desconfiança em relação a Camila, embora nunca a tenha expressado abertamente. Na época, auxiliares reais relataram tensões que iam além da desaprovação ao adultério. Era algo mais visceral, mais pessoal. Poderia ser por medo dos segredos que ela temia que viessem à tona? E se isso for verdade, o que mais teria sido enterrado? Para Tom Parker Bowles, o impacto é profundamente pessoal. Para os historiadores, potencialmente sísmico. E para a instituição da monarquia, construída sobre legado, sangue e percepção, isso pode representar um dos acertos de contas mais profundos de uma geração. Porque se o passado de Camila contém um elo real, um que nunca foi oficialmente reconhecido, mas agora confirmado biologicamente, então a coroa tem muito mais a explicar do que qualquer um jamais imaginou. A tempestade midiática e a reação pública. No momento em que a notícia do colapso de Tom Parker Bowles, em plena sala de audiência, vazou para a imprensa, a reação foi imediata e implacável. Em poucas horas, a história deixou de ser uma crise familiar contida e se transformou em uma verdadeira tempestade midiática. As manchetes gritavam escândalo, as redes sociais explodiram. E, em menos de um dia, a monarquia britânica se viu no centro da revelação de identidade mais pessoal e volátil de sua história recente. Hashtags como Royal Diana Shock, Not Her Song e Camilla Secrets dispararam para o topo dos assuntos mais comentados no Twitter, TikTok e Instagram. Milhares de usuários invadiram as seções de comentários, dissecando cada palavra, cada rumor, cada expressão facial dos últimos 20 anos das aparições públicas de Camila. Apresentadores de programas noturnos aproveitaram o momento com monólogos afiados. Programas matinais debateram as implicações. Colunas de opinião exigiram explicações. Mas aquilo não era apenas material de tabloide. Era um verdadeiro momento cultural. O que tornou tudo tão explosivo não foi apenas a revelação genética,
foi o que ela simbolizava: o choque entre a verdade privada e o mito público. A monarquia britânica, uma instituição construída sobre narrativas cuidadosamente controladas, agora enfrentava uma história que não podia controlar. Não se tratava de política ou protocolo, tratava-se de biologia. E a biologia, uma vez comprovada, deixa pouco espaço para interpretações. Nos bastidores do palácio, os assessores reais entraram em pânico. De acordo com fontes internas, o clima entre os círculos oficiais foi descrito como de modo emergência total. Aparições públicas planejadas de Camila foram discretamente canceladas. Comunicados à imprensa foram redigidos e reescritos, apenas para serem arquivados. Até mesmo o Palácio de Buckingham, uma fortaleza de tradição e controle de narrativa, permaneceu em silêncio absoluto por 3 dias inteiros. No mundo das comunicações reais, esse silêncio foi ensurdecedor. Quando o palácio finalmente divulgou um comunicado, foi curto e vago, oferecendo respeito às questões familiares privadas e pedindo discrição durante um período de reflexão. Mas àquela altura, o dano já estava feito. A opinião pública se dividiu em linhas culturais bem conhecidas. Alguns comentaristas saíram em defesa da rainha Camila, argumentando que escolhas pessoais do passado, especialmente anteriores ao seu envolvimento oficial com a realeza, deveriam permanecer privadas e irrelevantes para seu papel atual. "Todos nós temos passados complicados", escreveu um colunista. "O que importa é como servimos ao presente." Para muitos, o escândalo representou uma traição, não apenas contra Tom, mas contra a confiança do público. Críticos acusaram a monarquia de ter ocultado ativamente informações que, se viessem à tona antes, poderiam ter mudado a percepção pública sobre tudo, da linha de sucessão até a controversa ascensão de Camila Diamante à rainha consorte. Como escreveu um post viral: "Se toda a sua identidade fosse uma mentira, você também não iria embora?" Tom desapareceu da vida pública, sem entrevistas, sem declarações, sem aparições. Segundo amigos próximos, ele se refugiou em uma propriedade remota na Escócia, cercado apenas por um círculo íntimo e por assessores jurídicos. Para um homem acostumado à vida pública, mesmo que fora do mundo político, o silêncio era marcante. Fontes afirmam agora que Tom está explorando vias legais para se desvincular formalmente do sobrenome Shand. Uma mudança de nome, em seu caso, seria mais do que simbólica. Seria uma declaração de separação da narrativa na qual ele acreditou por toda a vida. Outros relatam que ele já está em conversas iniciais com editoras, esboçando um possível livro de memórias. Um editor sob anonimato descreveu o projeto como monumental, com potencial para superar até mesmo Spare, o best-seller revelador do príncipe Harry. As implicações de um livro assim seriam profundas. Não apenas pelo que poderia revelar sobre Camila, mas pelo que poderia forçar a monarquia a encarar décadas de segredos, verdades não ditas e o custo emocional de proteger uma imagem real a qualquer preço. No Tribunal da Opinião Pública, Camila enfrenta agora um dos capítulos mais difíceis de sua vida real. Mas a monarquia também. Este escândalo não é apenas uma manchete passageira. É o reflexo de uma instituição que cada vez mais luta para se adaptar às expectativas modernas em um mundo que exige transparência, até mesmo daqueles coroados pela tradição. E enquanto a confiança pública permanece por um fio, uma coisa é certa: as consequências dessa revelação de DNA estão longe de terminar. As consequências para a monarquia. O que começou como uma revelação pessoal evoluiu para algo muito maior, um dilema constitucional com consequências potencialmente históricas. A monarquia britânica, ao contrário de qualquer outra instituição no Reino Unido, não existe apenas como uma presença cerimonial, mas como uma estrutura definida pela linhagem. Linhagens não são simbólicas, elas são a própria arquitetura da legitimidade real.
E quando uma linhagem é questionada, tudo o que foi construído sobre ela começa a tremer. A descoberta genética de Tom Parker Bowles vai além de expor um segredo familiar. Ela atinge o coração da credibilidade da monarquia. Seu status como filho biológico da rainha Camila nunca foi apenas uma questão de identidade familiar. Ele estava, de maneiras silenciosas, entrelaçado na narrativa da evolução moderna da família real. Agora esse fio está se desfazendo. Internamente, fontes do palácio confirmam que o rei Charles tem feito tentativas desesperadas de mediar o rompimento entre Camila e seu filho. Segundo um cortesão sênior, o rei participou de várias reuniões privadas nas últimas semanas, pedindo discrição e reconciliação. Mas esses esforços parecem ter sido em vão. Isso não é apenas uma disputa familiar, explicou o informante. É uma ameaça à narrativa da monarquia. Uma ameaça não por causa da linha de sucessão direta. Tom não tem direito dinástico. Mas por causa do que sua existência, e agora sua ruptura, representam. A trajetória de Camila até a coroa já era marcada por controvérsias. Durante décadas, ela foi vista como a intrusa, a outra mulher, a sombra por trás do casamento fracassado entre Charles e Diana. Sua eventual aceitação como rainha consorte exigiu um delicado equilíbrio entre relações públicas, reabilitação e uma narrativa cuidadosamente construída. Sua relação com Tom e a imagem de uma mãe digna de um filho leal e discreto fazia parte desse processo de restauração. Mas agora, essa imagem está comprometida. As consequências não são apenas emocionais, são históricas. Biógrafos reais estão reabrindo capítulos que pareciam encerrados. Historiadores estão vasculhando fotografias, relendo reportagens antigas e examinando registros oficiais da juventude de Camila. De repente, detalhes antes ignorados, ausências inexplicadas, conexões familiares ambíguas, boatos sussurrados nos anos 70, estão sendo revistos sob uma nova ótica. E as implicações não param em Camila. Se, como sugerem diversos relatos, o pai biológico de Tom for um homem ligado à linhagem real, seja de forma próxima ou distante, isso lança uma nova luz sobre décadas de decisões tomadas pela realeza. Pode explicar a resistência documentada da falecida rainha-mãe à aceitação de Camila. Pode reconfigurar a devoção inabalável de Charles, antes atribuída ao amor romântico, como uma defesa calculada da continuidade dinástica. Nesse cenário, Camila deixa de ser apenas uma consorte controversa, para se tornar uma mulher que carrega um legado real oculto. Um legado que a coroa pode ter conhecido, protegido em segredo e incorporado à sua imagem moderna, sem jamais revelá-lo ao público. E é aí que reside o verdadeiro perigo. Em uma era em que instituições públicas são cobradas por transparência e responsabilidade, a monarquia britânica não pode se permitir mais uma ruptura de confiança. Os escândalos de Andrew já enfraqueceram sua legitimidade moral. A saída de Harry e Meghan expôs fissuras emocionais e institucionais. Agora, isso, uma questão de herança genética oculta, pode ser a ameaça mais existencial até agora. Para uma monarquia que sobrevive de símbolos, as rachaduras em sua fundação estão começando a aparecer. Os próximos meses serão cruciais. A confiança do público está por um fio. A resposta do palácio, ou a ausência dela, definirá o precedente sobre como a coroa lida com verdades pessoais que colidem com os papéis públicos. E se há uma lição que esta crise deixou dolorosamente clara, é a seguinte: no século XXI, nem mesmo as instituições mais antigas podem escapar do poder do DNA. As reações dos outros membros da família real. Os abalos da revelação do DNA de Tom Parker Bowles não ficaram confinados aos salões privados ou às salas de audiência. As ondas de choque estão sendo sentidas por toda a casa real, provocando não apenas conversas sussurradas,
mas tensões visíveis, especialmente entre os membros seniores e emergentes da monarquia. No centro dessas tensões está o crescente atrito entre a rainha Camila e a princesa Anne. Conhecida há muito tempo por sua postura direta e lealdade inabalável à coroa, Anne teria se mostrado cada vez mais desconfortável com a situação em curso. De acordo com fontes da realeza, o ponto de ruptura ocorreu durante um evento beneficente de alto perfil. Em um momento descrito por observadores como uma extraordinária quebra do protocolo real, Anne teria confrontado Camila diretamente, não apenas sobre a ruptura com Tom, mas também sobre o que ela teria chamado de dano à integridade institucional. Isso não foi apenas uma briga familiar, foi um acerto de contas público diante das câmeras. O que tornou o confronto ainda mais inédito foi a presença e participação da jovem princesa Charlotte. Embora ainda criança, Charlotte demonstrou uma compostura que surpreendeu tanto o público quanto a imprensa. Enquanto Anne expressava sua desaprovação, Charlotte teria acrescentado seus próprios comentários, ponderados, respeitosos, mas inegavelmente firmes. Suas palavras, ecoando os temas de verdade e responsabilidade, revelaram uma ousadia que poucos esperavam de alguém de sua idade. Foi um momento definidor, que sinalizou uma mudança geracional dentro da Casa de Windsor. Nesse breve, mas carregado intercâmbio, o futuro da monarquia parecia falar com seu passado. Fontes afirmam que Camila, embora visivelmente abalada, manteve a compostura em público. Sua resposta foi digna, evitando escaladas, mas os que estavam mais próximos notaram um momento de tensão emocional profunda. Uma coisa é resistir a críticas públicas. Outra, bem diferente, é ser desafiada, diante das câmeras, pela irmã do marido e pela neta por afinidade. O peso emocional era palpável. A portas fechadas, as reações foram mistas. Alguns membros seniores da realeza aparentemente simpatizam com Camila, acreditando que seu passado, por mais complicado que seja, não deveria ofuscar seus serviços prestados no presente. Outros, no entanto, sentem que o silêncio da rainha consorte, diante das crescentes perguntas, se tornou insustentável. Como disse um cortesão não identificado, esta família já enfrentou guerras, divórcios e abdicações, mas o que ela não pode sobreviver é ao segredo que mina a própria história que ela conta ao mundo. Até o príncipe William tem enfrentado uma difícil linha tênue. Como herdeiro do trono e genro de Camila, disse que ele está dividido entre manter a unidade da família real e apoiar a voz emergente de sua filha. Fontes próximas ao Palácio de Kensington sugerem que ele está trabalhando nos bastidores para evitar que as tensões se agravem ainda mais. Ainda assim, o fato de sua filha ter ecoado publicamente críticas à rainha consorte sugere que a lealdade geracional pode não estar mais alinhada com o protocolo real. O que está claro é que a monarquia está entrando em território desconhecido. Já não se trata apenas de um teste de paternidade ou de uma relação rompida entre mãe e filho. Agora é uma conversa sobre confiança, identidade e as vozes que estão surgindo dentro da família real, exigindo um novo tipo de transparência. E como demonstraram a princesa Anne e a princesa Charlotte, essas vozes não estão esperando permissão para falar. Elas estão falando agora, e o mundo está ouvindo. A mudança na monarquia e o futuro. Com tudo desmoronando tão rapidamente, a família real enfrenta uma escolha dura: recuar para o silêncio ou adotar um novo modelo de transparência. A geração mais jovem, representada pela ousadia de Anne e pela clareza de Charlotte, parece preferir a segunda opção. Eles representam uma monarquia que não apenas acena educadamente, mas que fala, questiona e reflete. O público, mais do que nunca, quer honestidade, não perfeição. E talvez, neste momento de crise, a monarquia britânica tenha recebido uma oportunidade.
há de abandonar parte do mistério secular e revelar as verdades humanas por trás da coroa. Para Tom Parker Bowles, o caminho adiante ainda é incerto. Ele irá reivindicar sua história com suas próprias palavras. O palácio reconhecerá publicamente os resultados. Ou tudo será enterrado mais uma vez, arquivado como tantos outros segredos reais. Só o tempo dirá. Mas uma coisa é certa: a coroa pode ser feita de ouro, mas repousa sobre cabeças muito humanas. E você? O que faria se um único teste redefinisse toda a sua história de vida? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. E não se esqueça de se inscrever para não perder o que vem a seguir. Porque, neste drama real, nós estamos apenas começando.